Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao 50º episódio do Gym Podcast Brasil. Vocês estão acreditando nisso? 50 edições de um espaço que a gente criou despretensiosamente para falar do esporte que a gente mais ama, que é a ginástica. E agora a gente pode dizer que temos uma história, né? Uma história de muitas vozes, uma história de muitas pessoas, de muitos momentos e que me deixa muito feliz. Eu tô muito feliz, Cedric. E você? Oi, Ícaro, tudo bem? Pois é, Ícaro, nosso 50º episódio, né? Quem diria? Nossa, eu lembro direitinho quando lá atrás você me procurou pra gente conversar sobre esse projeto, né? Eu nem te conhecia, na verdade a gente tinha uns amigos em comum e, obviamente, a paixão pela ginástica, né? Que você sabia que eu tinha. Então, nossa, foi muito legal. Não pensei que em tão pouco tempo a gente já teria produzido tanto conteúdo, né? Conteúdos legais, entrevistas, opiniões. E para esse 50º episódio nós preparamos assim uma coisa um pouco diferente, né? Ao invés de especialistas, entrevistas e outros temas, né, acertados, nós preparamos um episódio um pouco mais sensível com os nossos amigos, com o nosso público e com os nossos ídolos, né, como personagens do esporte. E você tá curioso para saber o que é isso aqui? Eu já te conto. Então roda a vinheta aí, Ícaro. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. 50 edições dessa vinheta. 50 edições dessa linda vinheta que a gente ama muito e que deu muito trabalho para ser preparada. Ai, que massa, gente. Eu tô muito feliz com esse episódio mesmo. Eu sei que eu tô falando de mim, da minha própria alegria, mas não é sobre mim esse episódio, não. É sobre nós, tá? É sobre o Gym Podcast Brasil, é sobre o Gym Blog Brasil, é sobre o espaço que a gente ocupa e o quanto a gente consegue conversar sobre um tema tão específico de uma forma tão integrativa e bacana, assim, sabe? E aí é isso, né? Em comemoração às 50 edições do Gym Podcast Brasil, nós pedimos para que pessoas muito queridas, o Cedric contou isso, né? E que nos acompanham, contassem qual foi seu momento mais especial, né? Isso porque realmente esse episódio ele é muito especial, muito mesmo, e a gente quer compartilhar o quanto a ginástica influencia positivamente a vida das pessoas. Não é isso, Cedric? Exatamente, Ícaro. E se não fosse a ginástica, provavelmente muitos de nós nem nos conheceríamos, né? Ou jamais a gente teria intimidade e afeto aí um com os outros. Não teria muitas das memórias que nós temos. E é isso que a gente quer aqui, né? Memórias. As melhores possíveis, ainda mais com a ginástica. Então vamos falar das nossas memórias e ouvir as memórias de vocês. É isso. Vamos para as memórias. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco Barreto, atleta olímpico da ginástica masculina, finalista olímpico de barra na Rio 2016. Uma memória para mim que eu acabei de falar foi a final de barra fixa nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, onde todos os meus familiares estavam presentes, onde eu realizei o meu sonho de competir umas Olimpíadas. De ir para uma final olímpica e ter a minha família e a torcida brasileira inteira presente numa final, naquele momento, é uma memória que não tem como esquecer. Eu acho que foi a minha melhor memória. Eu tenho de várias que eu tenho assim frescas na cabeça. Eu acho que a final de barra fixa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro é inesquecível. A torcida gritando, a torcida apoiando aquele momento, foi uma força, uma energia surreal que é difícil até de me expressar. Opa, Yuri Guimarães aqui, do Clube Agite, de São Caetano.
Eu tenho duas melhores memórias, que a primeira é do meu primeiro Mundial, em 2022, que a gente conseguiu classificar a equipe para a final. E ela é especial porque, além da gente ter classificado a equipe, por ser o meu primeiro Mundial, eu competi bem, muito bem no caso. E a segunda é a DTB do ano retrasado, que a gente foi pra final por equipes mista e a gente acabou ficando em terceiro lugar. Tava bem acirrada a competição e no último aparelho a gente ficou em terceiro lugar. E na final por aparelho eu consegui ficar em segundo lugar no salto. Então essas duas são muito especiais pra mim. E é isso, minhas melhores memórias. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essas primeiras 50 edições do podcast, que venham muitas outras ainda. Uma memória, nunca tinha parado para pensar nisso, que me marcou na ginástica foi a primeira competição que eu fui. Primeiro campeonato brasileiro que eu fui. Foi um campeonato brasileiro de 2010, aconteceu em Curitiba. Tiveram várias coisas marcantes, além de ser meu primeiro participação no Campeonato Brasileiro. Eu fui junto com o Ricardo Pereira, do Flamengo, que era, não sei, talvez o principal treinador da seleção na época. Um dos principais, com certeza. É uma equipe muito especial, tinha Lohane, Lorena. A Rebeca cantou o hino na cerimônia de abertura, então nas outras equipes tinham também Rebeca, Milena, eu lembro Julie Kim, se não me engano até rodou no mesmo grupo que a gente. Então foi uma experiência que me marcou, a gente teve muito sucesso, ganhamos muitas medalhas, as meninas classificaram para o Sul-Americano Infantil, né, que era a categoria delas na época. É uma memória que eu guardo com carinho e do início da minha trajetória, assim. Um abraço a todos. Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom, Ícaro? Quem está falando aqui é Jackson Soares. E Fabiana Soares. Somos os pais da Júlia Soares, atleta da seleção brasileira e hoje atleta do Pinheiros. Não poderia ser diferente, né, gente? Eu acho que o momento mais incrível nessa história da Júlia na ginástica, para nós, como família também, foi a conquista da medalha de bronze em Paris 2024, na França. Momento especial, um momento incrível para nós. A gente esteve presente nessa Olimpíada, né? Acho que foi lindo demais ver isso lá pessoalmente. A nossa Julinha, a primeira Olimpíada dela, junto com a seleção brasileira, e ela fez um papel incrível, entregou o melhor dela lá e ajudou a equipe a trazer essa medalha para o nosso país, uma medalha inédita, uma medalha sonhada por ela e por nós também como família, né? Nós como pais temos muito orgulho da nossa Julinha, e o momento foi especial, não tem como descrever com palavras, né? A gente esteve lá presente, e a emoção e a vibração que a gente teve lá, os americanos até ficaram assustados com a gente, tanto que a gente gritou e tanto que a gente comemorou naquele momento. Um momento incrível foi essa medalha. Realmente não tem como não mencionar Paris 2024, por mais que sejam 15 anos, né, de ginástica da Júlia, mas Paris 2024 realmente ficou marcado nos nossos corações, na nossa memória, e, claro, além da medalha olímpica, né, porque foi um marco, assim, muito grande, que as meninas conseguiram para o nosso país. Eu lembro até o momento de hoje que, quando a gente viu lá no telão, né, que a Júlia tinha sido finalista olímpica de trave. Então, foi mais uma memória inesquecível, além da final, né, por equipe, ela também foi finalista de trave. Então, para a gente foi um momento assim que não tem como a gente esquecer. Vai ficar sempre registrado na nossa memória, nós como família, mas também como brasileiros. E cada momento que a gente viveu em Paris, vocês estavam lá junto, a gente conheceu um grupo de brasileiros, fãs da ginástica, e a gente pôde vivenciar todos esses momentos juntos. Então, Paris 2024 realmente vai ficar gravado na nossa memória para sempre. Olá,
meu nome é Neto Patriarca, eu sou de Avaré, interior de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao Gym Podcast Brasil pelos 50 episódios e que venham muito mais. Bom, um dos meus momentos mais memoráveis na ginástica foi quando eu encontrei com a Boginskaya, Kinsey Meskel e Nadia Comaneci nas Olimpíadas do Rio, porque desde que iniciei no esporte elas eram minhas maiores referências. Eu lembro quando os treinadores emprestavam fitas cassetes antigas, de competições antigas, eu lembro de ser alucinado por elas e encontrá-las, vê-las pessoalmente, aquelas lendas vivas na minha frente, foi algo surreal. Tirei foto e tudo mais. E, logicamente, ver a classificação do Brasil no evento teste para a Olimpíada do Rio também foi algo indescritível. Um abraço, até mais. Sucesso! Oi, gente, eu sou a Isabela, sou de Minas Gerais. Foi eu que ganhei a primeira edição do Reality Gym Blog Brasil. Tá aí a primeira lembrança minha da ginástica. Mas meu momento muito especial foi com a Rebeca, quando ela ganhou medalha de ouro no salto, em Tóquio, em 2021. Eu tinha pegado Covid na época e passei muito mal. Aí eu não tava conseguindo dormir, né? Ficava muito deitada e passei as madrugadas assistindo ela. Foi muito emocionante quando ela ganhou, eu chorei com o hino. Foi incrível. Muito obrigada pelo espaço, Ícaro e Cedric. Adoro o trabalho de vocês. Beijos. Olá, sou Vinícius, de São Paulo. Também ADM do grupo Gym for Fun. E minha memória mais afetiva da ginástica foram os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, que eu fui praticamente apresentado nesse esporte, eu ainda era criança. E eu lembro muito daquela geração que foi praticamente uma síntese, né, do passado, presente e futuro da ginástica brasileira. Eu lembro da Daiane dos Santos, que competiu no sacrifício, fez um duplo twist grupado altíssimo. Eu lembro da Daniela Hipólito, fazendo aquele solo ao som de Cidade Maravilhosa. A Jade Barbosa, ainda novinha, né, mas já usando em suas séries, principalmente no seu salto. Eu lembro muito das americanas, principalmente a Chow Johnson, que já tinha uma potência absurda na sua trave. Eu lembro que ela era bem forte já naquela idade. Enfim, eu lembro muito também da Laís Souza, que tinha uma limpeza ímpar. E naquele momento deu um caminho sem volta aí para ficar apaixonado por essa modalidade. Olá, meu nome é Matheus Luiz, sou ginasta aqui da Sojipa, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu vim aqui contar um pouquinho sobre mais dos meus melhores momentos da ginástica. Então, vamos começar. Tipo assim, meu melhor momento acho que foi um Brasileiro 2021, lá em São Bernardo. Foi meu primeiro título grande assim, de um brasileiro. Quando eu era juvenil, ganhei o segundo lugar no individual geral, terceiro lugar nas argola, finais em praticamente todos os aparelhos. Foi uma das competições mais completas que eu tive. E eu sou novato agora no adulto e foi uma das melhores completas. A segunda não foi uma competição, mas foi uma experiência muito legal. Infelizmente eu estava com uma lesão no joelho e eu não pude competir. Mas foi o Ginásio de 2022 na França, que eu tive a oportunidade enorme de ter conhecido a França. Conheci Paris, viajei para Normandia e tudo mais. Foi uma experiência muito legal, porque eu achei que eu nunca poderia conhecer um outro país assim para fora, Europa ainda mais, mas foi uma experiência muito legal. E esses dois, não são muitos, mas esses dois são para mim os meus mais importantes títulos que eu tenho na ginástica. Agora, recentemente também não foi um título, mas foi como que eu vou dizer, também uma experiência muito grande de ter sido finalista na barra entre os melhores do Brasil. Os melhores do Brasil estavam na barra e eu fiquei muito feliz porque eu consegui esse último, como vou dizer, com orgulho, né? Essa última experiência, porque eu consegui pegar uma final com Caio, Tomás,
Patrick, Patrick, Lucas. Então, os top do Brasil que eu via quando era criança, eu tava ali. Então eu fiquei muito feliz. Bom, sou Juliano Severo Oliva, sou ginasta do Grêmio Náutico União aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E uma das melhores memórias que eu me recordo foi quando eu entrei na categoria adulta e tive meu primeiro resultado. Ali foi uma virada de chave que eu estava competindo com os melhores do país e ainda assim conquistei um título, então eu me coloquei num lugar que eu sempre almejei. E isso foi bem impactante na minha vida, na minha carreira, e me inspirou para continuar indo atrás e treinando e melhorar para atingir mais objetivos, ir para mais campeonatos e chegar numa seleção com foco lá na frente numa Olimpíada. E é isso, essa é uma boa memória que eu me recordo. Olá, meu nome é Gabriel Lincoln, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, faço parte do podcast Duplo Twist Hablado. Enfim, ao longo desses anos aí na ginástica eu já vivi muitas coisas muito especiais, seja arbitrando, seja como treinador, seja fazendo ginástica, né? Fazendo aula de ginástica, mas sem dúvidas para mim o momento mais especial que eu já vivi em todos esses anos foi no dia 4 de outubro de 2023, lá na Bélgica, quando o Brasil ganhou a medalha de prata por equipes. E eu tava com meus amigos lá na arena da competição e a gente foi para perto da grade, assim, que separava a competição, né, de onde fica os aparelhos, e a gente ficou gritando Brasil, 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 e todo mundo extremamente feliz. Acho que esse é o momento que mais me marcou. E aí, pessoal do Gym Podcast Brasil, aqui é o Rodrigo Deppes, eu sou árbitro de ginástica artística e também faço parte do Duplo Chablado. E o Ícaro me convidou, né, para falar sobre alguma experiência dentro da ginástica que me marcou, alguma competição que me marcou. E assim, eu acompanho ginástica já faz alguns anos e tem vários momentos que me marcaram bastante. Só que obviamente, para mim, o que mais me marcou foi o Campeonato Mundial de 2023 lá na Antuérpia, porque foi o primeiro Campeonato Mundial que eu acompanhei presencialmente e ainda foi aquele baile do Brasil, né? Algo totalmente histórico que o Ícaro, inclusive, estava presente também, outros brasileiros. A gente realmente viveu aquele Mundial de uma forma incrível. Sabe, a gente saiu, a gente pulou, a gente gritou, a gente chorou. Eu fiquei com a minha panturrilha toda roxa, que eu ficava pulando, batia a panturrilha nas cadeiras. E assim, é algo que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida. Claro que tem vários outros momentos muito incríveis, muito espetaculares que também me marcaram, mas esse, por eu estar lá e por ter sido tão histórico, foi verdadeiramente algo que assim, transcende. Fala pessoal, aqui quem fala é Renan Caseiro, sou de Vitória, Espírito Santo e sou o host do Roda de Ginástica. O meu momento mais marcante, eu acho que foi a Copa do Mundo de São Paulo 2005, que eu acompanhei pela televisão, né? Não pude ir pessoalmente, mas foi quando a música acabou no meio do solo da Daiane. Então, o resto da apresentação foi ao som das palmas da torcida. Foi muito emocionante e, enfim, eu gosto muito da Daiane. Acho que ela foi, acho não, na verdade, ela foi a grande responsável por eu começar a assistir ginástica lá atrás. E é muito bom ver o Brasil hoje realizado, né, como uma equipe. Fala galera do Gym Podcast Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Daniel Henrique, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. A lembrança mais especial que eu tenho com a ginástica artística é a final por equipes das Olimpíadas do ano passado em Paris. Eu comecei a acompanhar o esporte tem pouco tempo, foi a partir do Mundial de 2023 na Antuérpia e justamente a partir da final do individual geral. Então não havia assistido, vivenciado ao vivo uma final por equipes, numa competição tão importante e muito menos olímpica.
Então, nesse tempo, conhecendo, me apaixonando pelo esporte, acompanhando mais a ginástica, eu vi o quanto essa medalha era importante, era tão sonhada há tantas gerações, e ver as meninas dando o melhor delas, mesmo não tendo sido a melhor competição, mas dando o melhor e vendo que o melhor delas, tudo que foi feito, mesmo nos erros para elas acertarem, funcionou, foi muito bom. Foi um dia muito bacana, eu juntei mais a minha irmã, a gente almoçou, vibrou, comemorou junto, né? E foi uma final histórica, não só pela medalha, por tudo que aconteceu, aquela queda da Flavinha logo no início, superação de cada uma das meninas. Aí foi incrível, sem dúvidas é um dia muito especial para o nosso esporte e também está marcado na minha história. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Beatriz Fragoso, treinadora do Esporte Clube Pinheiros. E eu tenho muitas memórias especiais com a ginástica, mas eu tenho duas que são favoritas. A primeira delas foi o Mundial Juvenil de 2019. Foi o primeiro Mundial Juvenil da história da ginástica artística e eu queria muito participar dessa competição. Então, no momento que eu pisei no ginásio e vi que eu estava lá, foi a realização de um sonho. Então, foi muito gratificante estar naquele momento. E a minha segunda memória especial foi o Mundial de Liverpool de 2022, quando a Rebeca ganhou a primeira medalha no individual geral, e eu estava presente, pude assistir todas as provas dela e ver ela se consagrar a primeira atleta a ser campeã no individual geral do Brasil. E isso para mim foi incrível, torcer por ela, estar no Mundial e poder viver toda aquela magia da ginástica brasileira naquele momento. Parabéns pelos 50 episódios e agradeço por estar participando desse. Beijos para todos. Olá, meu nome é Gerson Júnior, sou árbitro nacional em ginástica artística feminina pelo 2º ciclo olímpico e treinador do Esporte Clube Pinheiros. Minha melhor lembrança com a ginástica foi meu primeiro campeonato brasileiro adulto, em 2022. Eu sempre me inspirei nas grandes artes que o nosso país tem, né? Felizmente, da geração referências, grandes referências internacionais. E eu me recordo que o primeiro aparelho que eu atuei nessa competição foi ao lado de Valéria Lackerbay e Patrícia Turina. E na hora de começar o rodízio me deu um frio na barriga muito gostoso, mas também com uma ansiedade, sabe? Eu precisei correndo no banheiro bem no início do rodízio por conta disso. E o meu melhor momento foi nos Jogos Olímpicos da Rio 2016, com certeza. Com 18 aninhos apenas, e um sonho. Foi um momento da minha vida que eu jamais irei esquecer. E Jogos Olímpicos no Brasil, né, gente? Não tem como. É isso, gente. Um grande beijo e todo o sucesso do mundo para a roda, tá bom? Abraço. Olá, pessoal do Gymblog Brasil. Meu nome é Pedro Valério, eu falo de Ribeirão Preto. E comentar um momento histórico particular aí da nossa ginástica, eu preciso falar da medalha do Mundial de 2023 por equipes, que foi uma realização de muito tempo de formação de seleção, de ginastas e atletas. E no ano seguinte, então, uma medalha olímpica que foi a maior das nossas realizações como equipe. E quem sempre acompanha há tanto tempo e acompanha junto com o Gymblog, teve essa sensação de realização, de gratificação. Então, muito obrigado por fazer parte aí da história da ginástica do Brasil. E aí, pessoal do Gymblog Brasil, aqui quem tá falando é Caio Guilherme, treinador do Centro Olímpico. A minha memória mais importante, assim, da ginástica é ter conhecido a minha esposa, que me deu meu filho. A gente tá construindo a nossa família e não tem como ser outra. Tem várias, mas essa é a mais especial. Um abração para todo mundo aí. Obrigado. Oi, meu nome é Luísa, eu sou treinadora de ginástica há 8 anos e fui ginasta por mais de 10 anos quando criança. A minha experiência com a ginástica tem milhões de memórias. É muito difícil escolher uma, mas se eu pudesse escolher uma, ela não seria uma memória de quando eu era criança. Seria quando eu fui para o campeonato nacional. Depois de muitos anos ter parado de treinar, eu voltei a treinar já mais velha e fui para o campeonato nacional de ginástica e ganhei a medalha de ouro na categoria iniciante. Foi um momento muito maravilhoso para mim, porque eu conquistei algo que eu queria há muitos anos, né, que era essa medalha. Eu me lembro de estar no último aparelho, que era a barra,
né, as paralelas, e quando eu fiz a minha saída, eu cravei a saída, eu sabia que eu seria campeã. Esse momento foi incrível. Quando saiu a minha nota, a minha felicidade foi gigantesca. Oi, pessoal, aqui é o Edgar, eu sou árbitro da ginástica masculina e agora da feminina também. Eu tenho várias memórias muito especiais na ginástica, eu tive muita sorte de acompanhar vários momentos, assim, históricos da nossa ginástica, mas os dois mais especiais para mim são dois momentos olímpicos. O primeiro foi a final de solo da Olimpíada do Rio, em que eu atuei como árbitro de linha e eu pude presenciar a conquista das duas medalhas, a do Diego e a do Nori. Eu acompanhei todo o treinamento deles para aquele ciclo, toda a preparação, e foi muito especial vê-los conquistando esses resultados. E a outra memória muito especial que eu tive foi o ano passado na França, em Paris, quando a nossa equipe feminina conquistou a medalha de bronze, e eu pude ver de pertinho ao lado delas a final e torcer durante todo aquele momento, aquele dia tão especial para todos nós. Essas foram as minhas duas memórias mais significativas e mais especiais até o momento, entre muitas outras. Parabéns pelos 50 episódios, um abraço a todos vocês. Gente, eu tô muito feliz. Tô muito feliz com a participação de todos vocês que puderam vir aqui compartilhar memórias com a gente e contar um pouquinho, né, da história tão longeva que a ginástica brasileira tem. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por quem felicitou a gente pelos 50 episódios. Realmente, assim, a ideia do Gym Podcast Brasil é aproveitar das próprias pessoas que constroem a ginástica para contar sobre ginástica e discutir ginástica, assim, de uma forma bem ampla mesmo. Eu tô muito feliz mesmo que vocês toparam, não só participar aqui, mas topam diariamente mesmo. A loucura minha e a loucura do Cedric em tornar isso aqui um ambiente, né, e um ecossistema pra gente tratar, digamos assim, o nosso esporte favorito. Muito obrigado mesmo, de coração. E agora eu vou pra minha memória, né? Minha memória, tá na hora da minha memória. Antes de tudo, eu tô muito feliz de ter participado da memória de algumas pessoas aqui. Especialmente do Lincoln e do Deps, né, que a gente esteve juntos na Antuérpia e, assim, foi onde começou uma amizade que eu prezo muito por ela, e eu tô muito feliz mesmo de ter escutado isso. Eu vou contar duas memórias. A minha primeira memória com a ginástica artística, eu já contei isso no podcast, lá nos primeiros episódios, mas eu vou contar de novo, que foi a final olímpica de solo de 2004 com Daiane dos Santos. Beijo grande pra Dai, essa inspiração incrível pra mim e pra tantas outras pessoas. Eu acompanho ginástica artística desde 2003, né, desde o duplo twist carpado, e entre o Mundial de 2003 até os Jogos Olímpicos de 2004, eu fiquei naquela super expectativa da medalha da Daiane e tal. Eu era muito criancinha, eu tinha 11 anos, então a gente acompanhou a vida da Daiane naquele momento, sabe? A Daiane era a voz da nação. E aí, quando a gente viu a final olímpica de Atenas, que a Daiane saiu para fora do solo, e ela voltou, e ela cravou o resto da prova com uma força que eu não sei explicar de onde ela tirou. Aquilo pra mim foi tipo assim, cara, isso aqui não é só esporte, isso aqui é uma coisa muito além. Isso é muito incrível, que energia. Porque eu não sabia, mas ali ela já tinha perdido a medalha quando ela saiu pra fora do solo. Mas mesmo assim ela voltou guerreira e foi quinta colocada naquela final. Ali eu me apaixonei pela ginástica. E essa memória pra mim, eu conto ela com quase lágrimas nos olhos mesmo, assim, porque eu assisti essa final da escolinha, da escola mesmo, da escola onde eu estudava, e aí, assim, colocaram uma televisãozinha de tubo para 500 crianças, né, ali com idades entre 10 e 15 anos assistindo Daiane dos Santos, e é essa mulher que me inspira até hoje. E a minha outra memória é a mais recente, né, dos Jogos Olímpicos de Paris, né, estava lá com alguns amigos muito queridos também, né, Fabiana e Jackson, que também participaram desse episódio, estavam lá e a gente compartilhou junto de momentos inesquecíveis, assim, especialmente na final por equipes,
quando as brasileiras ganharam a medalha de bronze. Meu Deus do céu, a gente foi abaixo naquele ginásio. Parecia que só tínhamos nós lá, assim. Os americanos, ainda que foram os vitoriosos, eles ficavam olhando, tipo assim, a gente dominou aquilo, foi incrível. Ai. Eu tô muito feliz, gente. Muito obrigado mesmo. Cedric, contigo. Bom, eu como host, né, desse podcast, eu me dou o direito aqui de contar mais do que uma memória importante para mim, né? Eu acho que eu consegui parar para pensar assim em 3 memórias muito importantes, diferentes com a ginástica assim na minha vida, e elas fazem parte de ciclos sociais e de trabalhos diferentes, né? Na verdade, 2 fazem parte de ciclos sociais e de trabalhos diferentes, e uma, na verdade, é como fã. Bom, a minha memória como fã, eu fiquei muito dividido se foi a primeira vez que eu fui no Mundial ou se foi essa outra, e na verdade eu cheguei à conclusão que foi essa outra. A minha melhor memória com a ginástica como fã foi quando eu estava nas Olimpíadas do Rio, consegui credencial de imprensa, e eu fui sozinho, e sim, só quem já conseguiu uma credencial de imprensa para os Jogos Olímpicos sabe o quão difícil isso é. E eu estava lá como imprensa, como Gymblog Brasil, e eu estava sentado na tribuna de imprensa, e eu estava assistindo a final de solo masculino das Olimpíadas do Rio 2016. E próximo de mim só tinha, sei lá, alemão, holandês. Eu estava num lugar onde que não tinha jornalistas, né, de outros países. Não tinha, não, desculpa, não tinha jornalistas brasileiros, só de outros países. E de repente aquilo lá acontece, né? Diego e Arthur Nori no pódio com prata e bronze olímpico no solo. Gente, que lá foi surreal para mim. Eu fiquei assim, foi muito doido, que eu fiquei meio incontido, foi um momento que eu vivi sozinho, eu queria alguém para abraçar, e eu tava comemorando, eu olhava pro lado, as pessoas me olhando assim com a cara, né, de doido assim, os jornalistas tipo, né, para os jornalistas esportivos apenas, talvez não faça tanta diferença para eles, mas a gente faz um jornalismo de fã, né, que é o do blog, então eu estava muito emocionado e eu comemorei muito, assim, as pessoas que estavam próximas, assim, elas estavam meio sem entender e foi muito bom, foi um momento muito feliz, eu me emocionei bastante, assim, e para mim é uma memória muito louca, porque eu vivi ela sozinho, eu tenho certeza que se eu tivesse alguém ali, eu teria dividido esse momento com, né, com algum Ginfã, algum brasileiro, mas foi, sim, sensacional, eu nunca vou esquecer, foi uma emoção única. Agora, as outras memórias, que são as outras 2 que eu falei, uma foi com a Bravo, né? Eu tenho uma escola de ginástica e eu trabalho aí a nível de torneio nacional, né? A gente ainda nunca foi para um campeonato brasileiro, né? A gente tem esse sonho, pretendo que isso aconteça ainda. A gente trabalha ginástica a nível nacional, mas no nível que a gente se propõe a trabalhar, a gente faz um bom trabalho. E essa memória foi muito legal, foi em 2023. A gente estava em Anápolis, no torneio nacional de Anápolis, e na, lá no torneio a gente acabou ficando em segundo lugar por equipes, e foi muito legal porque a gente, né, quem não sabe como funciona a final por equipes do torneio, você escreve quantos atletas você quiser, né? Se você quiser se inscrever, tipo, sei lá, 50 atletas, você inscreve, mas conta as 5 maiores notas da equipe. Então, se a equipe tem 70 atletas, vai contar as 5 melhores notas em cada aparelho. Se a equipe tem 5 atletas, vai contar as 5, então assim, nem tem margem para erro. E a gente levou 6 atletas para a categoria do torneio iniciante, e a gente ficou em segundo lugar contra mais ou menos, sei lá, umas 40 equipes, e tinha equipes que tinham, sei lá, 45 atletas, e a nossa equipe tinha 6 atletas, e contando as 5 melhores notas desses 6 atletas, né, dessas 6 atletas, a gente ficou em segundo, então foi assim, um momento surreal para mim como empreendedor, como treinador da Bravo, foi assim, minha melhor memória, com certeza, com a Bravo Ginástica foi essa, com a minha empresa, com meus atletas, foi sensacional. E agora, minha terceira e última memória, espero que vocês tenham tido aí paciência de ouvir as outras 2. Para mim, essa memória também é muito importante, porque aconteceu durante a pandemia, né, os Jogos de Tóquio,
Há poucas pessoas sabem, né? Não sei se todo mundo que me ouve aqui sabe. Eu trabalhava no COB, eu trabalhei no Comitê Olímpico do Brasil de 2018 até o final de 2024, né? Tinha um contrato com o COB para fazer questões relacionadas à arbitragem, a scouting, né? A análise de séries, etc. E exatamente nessa época dos Jogos de Tóquio eu estava com um trabalho muito ativo, então eu estava fazendo acompanhamento junto com a Juliana Fajardo, né, que é a diretora da ginástica dentro do COB, e estava fazendo as análises de séries por séries do Brasil, né? A Flavinha e a Rebeca estavam competindo, então eu de casa estava fazendo todas as notas ao vivo junto com os árbitros, né, da Olimpíada. E aí, quando no individual geral, quando a Rebeca estava fazendo a série dela de trave, e aí eu fiz a nota em casa, e aí a minha nota deu 2 décimos a mais do que a nota que a Rebeca tinha recebido, e eu estava online com a Juliana no WhatsApp, e na hora a gente já conversando, eu falei, olha, não deu, tipo, pede recurso, porque a nota não bateu, a Rebeca, para mim, tinha que ter 2 décimos a mais, e aí ela entrou com o recurso, a gente pediu o recurso e aí o recurso entrou e foi assim, sensacional. Não acreditei na hora que eu vi que o recurso tinha entrado e que eu tinha feito parte daquilo. E o mais interessante de tudo é que se a gente olhar o resultado da Rebeca, que essa foi a primeira medalha dela, né, que foi a prata no individual geral dos Jogos de Tóquio, primeira medalha olímpica dela. Se a gente tirar a nota desse recurso que entrou, ela teria ficado em quarto lugar. Então, obviamente, eu junto com toda uma parte da equipe, que o Chico até postou na época, assim, no Instagram dele, foi muito legal. Ele colocou uma foto da medalha e ele colocou a legendazinha, essa medalha foi conquistada através de muitas mãos. E ele até me marcou lá nesse post, né? Eu me senti representado lá. E essa, para mim, é uma memória profissional, assim, sensacional com a ginástica. Ter participado, né? Mesmo que de uma forma discreta, que ninguém sabe, uma forma talvez até pequena, mas muito importante aí na conquista dessa medalha. Isso, para mim, nunca vou esquecer. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram, né, trazendo as suas memórias, e a todos vocês que ouviram também, né, ouviu a gente até aqui nessa edição comemorativa dos nossos 50 episódios, né? E fiquem sempre à vontade com o Gym Podcast Brasil, trazendo os comentários, trazendo as opiniões, né? Aqui a casa é nossa. Um abraço, gente. 50 episódios e contando. É isso aí, gente. Fechamos nosso 50º episódio. Esse episódio maravilhoso que trouxe tantas recordações, tantas lembranças. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente a também compartilharem as suas lembranças. Muito obrigado por quem participou aqui. Muito obrigado por quem também ouviu esse episódio, e a todos os outros 49 que antecederam este aqui. O que o Cedric falou, assim, a gente tenta fazer do Gym Podcast Brasil uma casa de muita gente, para que muita gente chega, senta e venha falar de ginástica. Então, quero muito agradecer mesmo a força de vocês que mantém isso aqui tudo vivo. Um beijo grande. A gente vai ficando por aqui, mas fica também um convite para vocês não deixarem de acompanhar os próximos episódios do Gym Podcast Brasil, porque vou dar um spoiler, vem aí algumas entrevistas exclusivas e sensacionais que vocês vão amar ouvir ou assistir. Pode seguir a gente no Instagram, seja Gym Blog Brasil, seja o Gym Podcast Brasil. Pode acompanhar a gente pelo YouTube ou pelo Spotify para ficar atento ao que a gente conta aqui no podcast. E também podem acompanhar o site, podem acompanhar o Facebook, onde mais vocês quiserem. A gente tem um grupo no WhatsApp bem legal para falar de ginástica o dia inteiro. É isso, a casa de vocês, são 50 episódios para vocês e espero que muito mais para vocês. Um beijo grande, vamos ficando por aqui. Tchau, gente. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrosio.
Gimbrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.